2h40. Vamos agora a Brasília, porque Márcio Rocha já está conectado aqui com a gente na Rádio Bandeirantes para falar sobre as emendas parlamentares, porque tá uma novela, tá um impasse entre o Supremo, entre o governo federal, também o Congresso, e ainda o último dia do ano tem informações, tem novidades em relação a isso, né, Márcio Rocha? Atualiza pra gente que capítulo dessa novela sobre as emendas parlamentares está nesse último dia do ano. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Acho que é o capítulo número, 1000, assim, né? Porque de ontem para hoje, a gente já teve pelo menos 3 atualizações sobre esse assunto relacionados às emendas parlamentares. Então, começando pelo último capítulo, né, a gente teve a confirmação que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele atendeu a um pedido feito pela Advocacia Geral da União e aí autorizou o empenho de recursos das emendas de comissão, das chamadas emendas de comissão, isso porque a AGU tinha pedido autorização para que o governo federal recebesse alguns recursos dessas emendas para conseguir pagar o chamado teto constitucional dos gastos mínimos em saúde. E aí o ministro Flávio Dino tinha pedido que a AGU fornecesse umas informações que comprovassem que a necessidade de pagar esses valores, que somam aí 370 milhões de reais. A AGU enviou essas informações que, segundo elas, são necessárias para garantir o gasto mínimo previsto na Constituição. Se não conseguisse esses recursos, ele estaria descumprindo a Constituição, porque a gente lembra, o pagamento dessas emendas está suspenso pelo próprio Flávio Dino, que alega falta de transparência, e aí depois de todo esse imbróglio, agora à tarde, por volta de 1h, saiu essa decisão do ministro, e aí esses recursos vão ser liberados para garantir pelo menos o mínimo constitucional previsto para a saúde. E aí, mas tem um detalhe, nessa decisão, o ministro Flávio Dino deu até o dia 31 de março de 2025, que até o ano que vem, né, para que as comissões de saúde, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, informem quem são os parlamentares que indicaram essas emendas. Ele alega falta de transparência, inclusive porque, segundo ele, não se sabe que parlamentar indicou qual emenda em relação a esses gastos. E por isso ele falou que, se isso não for feito, essas emendas podem sofrer o que ele chamou de anulação imediata automática. A gente lembra também que a Constituição determina que pelo menos 15% da receita líquida do Brasil devem ser aplicados na área da saúde. E aí, para garantir esses valores, né, esses recursos, esses novos recursos precisam ser empenhados. E a AGU alegou também que, se essa determinação do cancelamento desses pagamentos empenhados, dessas emendas de comissão, mesmo aqueles que foram empenhados até o dia 23 de dezembro, se essa decisão fosse mantida, a aplicação mínima na saúde ficaria simplesmente impossibilitada. E é exatamente por isso que pediu, pelo menos, que pagasse esse mínimo para cumprir essa determinação da Constituição. E a AGU também orientou o governo federal a suspender o pagamento das outras emendas de comissão, que somando aí dá cerca de 4 bilhões e 200 milhões de reais, até que essa questão fosse plenamente esclarecida. Ontem também a gente teve uma decisão do Flávio Dino que ele rejeitou um pedido feito pelo Senado e decidiu manter bloqueadas as emendas indicadas pelos senadores. Já tinha feito isso pelos deputados, né, as emendas de comissão indicadas pelos deputados, e agora também estão bloqueadas as indicadas pelos senadores. A gente lembra que as emendas são recursos que são indicados no orçamento, na lei orçamentária anual, e normalmente aplicados em obras e serviços nas bases eleitorais dos parlamentares. E exatamente por isso que a gente teve todo essa discussão, esse imbróglio envolvendo o Congresso e também o Supremo Tribunal Federal. No total, né, segundo essa determinação que Flávio Dino deu para o Senado Federal, são aí cerca de 3 bilhões de reais em verbas de emendas indicadas pelos senadores. E aí, na direção, né, na petição, na ação que foi direcionada a Flávio Dino, o Senado afirmou que todas as exigências de transparência foram indicadas, foram feitas, e pediu que o ministro autorizasse esses pagamentos. Mas Dino afirmou o seguinte, que não foram apresentadas as atas das indicações, e perguntou o seguinte, que como se pode empenhar uma emenda de comissão se a indicação tanto do beneficiário e o valor dessa indicação não foram aprovados pela Comissão de Saúde, no caso do Senado. E lembrando também que Dino também negou que o Supremo esteja invadindo a competência do Congresso Nacional, disse apenas que a Corte está fiscalizando
o cumprimento de regras que já foram aprovadas. Enfim, essa é a atualização dessa novela. Essa novela tem tudo para continuar no ano que vem, 2025, porque além disso tudo, né, além da falta de pagamento, né, o pagamento está suspenso, a gente fica esperando justamente a reação do Congresso Nacional. O Congresso nesse momento está em recesso, volta só em fevereiro, e aí agora fica querendo saber, né, como é que os parlamentares vão reagir em relação a essa decisão de Flávio Dino. Como a gente está no final do ano, a reação foi apenas responder o que o ministro determinou no processo, né? Ele se manifestou nos autos, mas a expectativa é que para o ano que vem esse assunto acabe sendo tomando novamente o noticiário, justamente porque essa briga está longe de terminar e a gente segue acompanhando aqui de Brasília, Maju. Márcio Rocha, muito obrigada por atualizar as informações aqui nesse último dia do ano. E você vai passar o ano novo aonde por aí em Brasília, hein? Tem festa boa por aí? Não, festa boa tem, né? Eu que vou passar em casa. Vai passar tranquilo. Vou passar tranquilo porque amanhã eu tenho que estar aqui na firma a partir das 6 horas da manhã, então não posso exagerar, né? Mas assim vou passar como eu, João a Rossetti virada, também. pelo menos com a família, mas depois eu devo voltar aqui para a redação, só para passar a virada mesmo, tem que dormir, acordar cedo, senão não consigo acordar para vir trabalhar. Então tá bom. Bom descanso, bom ano novo, boa virada para você. Um beijão, tchau, tchau. Beijo, até também. mais.